Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Daniele Lima e no nosso bate-papo de hoje vocês vão conhecer a história da Regiane Nascimento. Ela atualmente mora em São Paulo, capital. Ela é graduada em Física pela Universidade Federal de São João del Rei, possui mestrado e doutorado também em Física pela UFMG. E, gente, além disso, a Regi, ela também tem pós-doc em Física pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é atualmente engenheira de software na Log e uma ótima desenvolvedora. Regiane, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer imenso ter você aqui no Catarinas. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Acho que é maravilhoso essa ideia que você teve. Eu acho que é legal assim, a gente poder conversar, bater esse papo sobre esse assunto, tanto para inspirar outras pessoas, quanto também para é uma forma de divulgar, né? Tem tanta gente, tipo, trabalhando com, por exemplo, transição de carreira, fazendo essa movimentação, e às vezes a gente, sei lá, quando é com a gente, você fica meio assustado, então eu acho legal contar essa história. Que massa, muito obrigada de novo. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da Regiane. Conta pra gente aí da tua história, como é que foi a migração, como é que tá sendo a tua carreira, né? Como que foi tudo isso que você construiu e continua aí construindo. Sim, eu acho legal falar que você já falou, né? Eu sou formada em física e assim, eu construí uma carreira em física, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, como você já tinha falado no começo. E foi assim, às vezes as pessoas até estranham, né? Quando eu conto, nossa, mas você já estava, tipo, quase, sei lá, entrando numa universidade para ser professora de física e tal, e de repente você resolveu mudar, assim, por quê, né? E eu gosto de falar, assim, que pelo menos eu acredito que a gente se forma, né? As pessoas que estudam e tal, eu acho que você faz isso para você poder, tipo, ter possibilidades, né? Para você poder ter um leque de possibilidades, não para você se prender. E assim, no meu caso, eu acho que foi justamente isso que aconteceu. Eu fiz física, eu até gostaria de contar, assim, eu gostava de olhar para as estrelas, ou ficava vendo como que era a corrente elétrica nos aparelhos, mas quando eu era criança e tal, e isso me motivou a fazer física, mas eu estaria mentindo, porque não é bem isso. Eu sempre tive um gostinho, assim, por exatas, eu já imaginava que eu ia ter essa formação, e eu escolhi física no meio, assim, meio turbulento. Eu não estava certa do que... A gente também é muito jovem, né? Eu não sei como que foi o seu processo, mas eu comecei a graduação 18, 19 anos, assim. Então, tipo, eu não tinha contato, não tinha referências, não tinha, né? Eu vou ser um profissional, como que esse profissional atua, né? Como que é o trabalho e tal. E eu já tinha indícios, assim, eu fiz licenciatura, né? Então eu já pensava em ser professora, eu tive algumas experiências que, né, tipo, teve um lado muito bom e teve um lado que eu não achei assim tão legal. E aí eu fiquei muito na dúvida, assim, já no meu finalzinho do doutorado, eu já estava meio pensando, ai meu Deus, mas eu acho que essa é uma crise que talvez todo mundo que chega nessa fase já tem, e fica, e agora, né? Tipo, ai, defendi o doutorado, o que eu vou fazer? E aí você tem, no meu caso era bem direcionado, assim, porque físico no Brasil você tem alguns empregos, mas você não tem muitas, digamos assim, muitas possibilidades em áreas diferentes, em trabalhar com coisas. Geralmente os físicos vão trabalhar com educação, tem alguns empregos sem ser diretamente na educação, mas assim, não é uma coisa, eu nem sei dizer, sei lá, da maioria das pessoas que se formam, a maioria vão continuar seguindo a carreira de professor e tal. Então, eu me sentia meio que, tipo, eu só tenho esse caminho. E eu já tava meio assim, meu Deus, eu não sei se tipo, deixando claro, eu amo física, eu não arrependo em nenhum momento, eu tive uma carreira, assim, feliz, eu conheci pessoas maravilhosas, tive oportunidades maravilhosas, mas eu sentia que, tipo, tem mais coisas que eu posso fazer, sabe? Tem outras coisas que eu acho que eu posso me dar bem também, que eu posso, digamos, ser feliz também, não necessariamente continuando na carreira de física. E o meu doutorado, meu mestrado, foi meio na área física, mas a gente pode falar física computacional, porque eu fazia muita simulação, eu trabalhava eu não fazia os códigos, mas eu trabalhava com código, eu tinha que escrever script para poder até automatizar as análises que eu fazia, os De gráficos. certa forma, já tinha aí uma, né? Tu estava familiarizada com os termos, já estava, né? Por dentro Sim, aí, olha só. eu já tinha uma noção de if, else, for, tipo, eu já entendi
alguma Isso é coisa. bem importante, então, olha só. Aí, já no finalzinho do doutorado, eu já trabalhava, fazia algumas coisas com código, né? Escrevia alguns scripts, e eu sentia que eu ficava muito feliz quando meus scripts funcionavam, sabe? Era uma sensação, meu Deus, que alegria! E aí eu comecei a pensar, olha, se não for para trabalhar com física, talvez eu vou me dar bem na área de computação. Eu não sabia exatamente o que, né? Mas eu já comecei a ver ali que tinha alguma coisa, eu já tinha meio, professora de física é legal, mas talvez não seja isso. E, tipo, então eu poderia, sei lá, fazer. Existem alguns concursos, outros concursos para física e tal, mas eu não consegui me ver exatamente. E aí foi meio que, tipo, um processo interno, sabe? Eu pensar, olha, tipo, eu posso aproveitar tudo que eu sei, não é abrir mão e jogar fora, né? Eu posso aproveitar toda essa bagagem, tudo que eu aprendi e tentar usar isso em outra área. E qual área que eu me sentiria feliz, né? Que eu conseguiria trabalhar e eu poderia me desenvolver, tanto aproveitando, né, as minhas habilidades, quanto me desenvolver nessa área, alguma coisa que fosse legal para mim. E aí eu descobri, assim, para ser bem honesta, a primeira coisa que eu vi, assim, que estava meio em alta era ciências de dados. Então, todo mundo, tipo, eu tinha muitos amigos que já tinham saído da física, tinham migrado, você via muitos anúncios, parecia que era um mercado até que estava aquecido, digamos assim, né? Tinha muitas procuras, e aí eu comecei a estudar, a primeira coisa é curso de Python, todo mundo, você vai mudar para a área de data science, você faz R, Python, e sempre esse é o conselho. E aí eu fui gostando, cada coisa que eu via, cada coisa que eu lia, eu gostava muito mais, eu gostava cada vez mais, e aí eu pensei, eu acho que, assim, não foi da noite pro dia, eu gosto de falar que, porque, assim, existem várias pessoas e, às vezes, tem algumas pessoas que estão, às vezes, passando pelo mesmo processo que você, e talvez você contar isso, não que eu acho que você pode influenciar alguém, algum motivo, mas, sei lá, às vezes você se sente, eu não sou a única pessoa no mundo, e isso dá, tipo, acalenta o coração. Então, tipo Exato, assim, ajuda, né, a outra pessoa, porque às vezes a gente fica com aquela briga interna, né, de tipo, meu Deus, o que é que eu faço agora, para onde eu vou? E a gente pensa que só é a gente que está sofrendo com aquilo, né? E não, tipo, tem tantas outras pessoas que também passam por isso, né? E a gente fica ali sofrendo, pensando que só é com a gente e acha que, nossa, eu não consigo me decidir. E é normal, né? Tá tudo bem, é isso. Um ponto importante também, além dessa confusão interna que eu acho que acontece, é a ideia também de você nasceu para fazer alguma coisa. Porque no meu caso, assim, tanto quando eu fui fazer física, e eu tive uma carreira legal, sabe? Eu nunca me vi antes, né? Antes de entrar, antes de fazer vestibular, eu nem sabia o que um profissional de física, assim, tirando ser professor, o que um profissional de física iria fazer. Tipo, eu não tinha esse contato. E eu fiz e deu certo, sabe? Durante o tempo que eu estava lá, que eu me dediquei, eu sinto que deu tudo certo, sabe? Ficou tudo bem. E não era. E eu não sinto assim, eu nasci para isso, eu tive que me preparar desde criança, o meu sonho era isso. Porque eu acho que quando você carrega essa ideia, às vezes é muito pesado, porque tem pessoas que são. Eu conheço pessoas que o sonho dela desde criança é ser médico. E aí você faz tudo e dá tudo certinho e tal. E tem pessoas que, como eu, por exemplo, às vezes se sente meio perdida. E a minha ideia que eu quero passar é que tá tudo bem. Assim, eu acho que você, no meio, em algum momento, você tem que tentar se direcionar. Isso, o que eu fiz, mais ou menos, que eu consigo ver, foi meio tentativa e erro, né? Tipo, eu for fazer vestibular, alguma coisa que eu tenho afinidade, que eu gosto um pouco, eu sabia que a área de exatas era alguma coisa que eu iria gostar. Mas, assim, eu não tinha certeza nem porque dentro de exatas você tem, né, um leque, assim, então, aonde, né, como, e eu achei legal que eu fiz, eu fui, eu tentei e deu certo, deu super certo. Que massa. E aí, depois, eu fui, pensei, olha, mas então, tipo, eu não preciso ficar preso aqui, né? Não é pelo fato de eu ter feito, de ter construído uma carreira, não necessariamente eu tenho que agora bater o martelo e fazer isso pro resto da vida. E aí, sim, eu não tinha certeza que eu ia fazer, que eu ia sair da física e ia, tá lá, começar na área de data science ou engenharia de software, que é onde hoje eu me encontrei e estou super feliz. Eu também não tinha essa certeza, sabe? E nem falo, nasci para isso, ou tenho dom. Mas, assim, eu tentei e vi que deu certo. Poderia não dar certo, a gente vai mudando. Mas, assim, eu acho que essa ideia de possibilidades
que você pode tentar, Exato. não existe idade, não existe gênero, sabe? Tipo, Acho eu que acho você falou que isso tudo. é legal. Possibilidades, porque às vezes a gente se cobra muito. E quando a gente não alcança aquilo que a gente esperava, a gente, né, fica carregando aquilo, fica com aquele peso de eu não sou boa o suficiente, ou eu não presto para isso, ou. E não, é que nem você está relatando, tá tudo bem, é normal, né? A gente vai acertar, mas a gente também pode errar, né? Tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Se você entra numa área, tudo bem que tem pessoas que passam de primeiro, treinaram a vida inteira para aquilo, mas nem todo mundo é assim. Às vezes as pessoas nem sabem qual é a área que ela vai seguir, o que é que ela quer fazer. E ainda tem outras pessoas que a vida, nem infelizmente, assim, infelizmente, não foi sempre favorável, né? Então tem toda essa questão. E é algo até que é um tópico que eu até queria tocar, porque eu sei, assim, muitas pessoas, né, talvez não conheçam a Regi, estão conhecendo ela pela primeira vez. Ela é uma pessoa extremamente dedicada, batalhadora, focada. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, Regi, porque, assim, a gente, principalmente, né, no momento em que a gente está vivendo, né, tipo a pandemia, e aí a gente vê quantas pessoas, quantas famílias, por exemplo, não tem acesso à internet, a gente vê tantos estudantes, né? Essa semana eu vi um caso de uma aluna da graduação que, por exemplo, tadinha, ela não tinha acesso à internet, cortaram a internet da casa dela. Então, assim, ela estava indo, sabe, para a cidade, para a praça, um local que tivesse internet para poder pegar aquilo. Então, a gente vê o esforço das pessoas, né? E a gente vê que nem todas as realidades são as mesmas, né? Sim, sim. E é bem isso que você falou, você tem que acreditar, né? Você não vai ter certeza, você nunca tem certeza de nada. Às vezes você nem sabe muito bem para onde andar, qual que é o caminho melhor, tal, mas assim, não desiste. Você vai tentando, que eu acho que é um pouco disso que eu consigo ver quando eu olho para minha história de alguma forma. Eu não tinha certeza de que eu ia virar engenheira de software, eu nem sabia que eu queria ser engenheira de software, mas eu sabia que eu queria ter o eu sabia que eu queria ter uma profissão na qual eu me sentisse bem. Eu conseguia ver, tipo, algumas coisas que me levavam à engenharia de software, mas não que eu tivesse certeza. E aí é como você falou, aí você tem um processo que às vezes chega a ser, parece que injusto, né? Porque para umas pessoas parece que é mais fácil do que para outras, pela vida, pela sociedade. Mas assim, a sensação, mesmo nos momentos mais tristes, mesmo nos momentos mais difíceis, acho que você tem que ter o que algumas pessoas chamam de fé, outras pessoas acreditar, mas eu acho que você tem que tirar alguma força de ajuda ou talvez de você mesmo e você continuar, porque às vezes bate o desespero, né? Eu, por exemplo, quando eu me vi, tipo, agora eu tenho um diploma, né? Tipo assim, eu sou doutora numa área, mas eu não quero exercer essa função. E, tipo, e agora? Tipo, não pode acabar aqui, sabe? Não pode ser isso. E aí eu fui tentar, óbvio que eu recebi muitos nãos no meio do caminho. Eu acredito até pelo fato, talvez, de eu também, assim, eu não estava preparada nem qualificada para as vagas, mas eu também não tinha certeza das coisas que eu queria. E eu acho que as coisas vêm no momento certo. Eu recebi o meu primeiro sim, que foi atualmente onde que eu trabalho, e foi até engraçado, que quando eu olhei a vaga, eu pensei, eu quero trabalhar com ciência de dados, mas todo mundo assim ao meu redor recomendou, olha, um bom cientista de dados tem boas habilidades de engenheiro de software. Então, por que você não tenta primeiro engenharia de software e depois você faz a transição ou alguma coisa do tipo? E eu fiquei meio, não sei. Mas eu pensei, olha, é uma oportunidade, é uma coisa, né? Tipo, eu tô já no caminho, tô mais perto agora de chegar onde que eu acredito que eu quero ir do que antes que eu estava. Então, eu resolvi aceitar e foi assim, só felicidade. Hoje, eu me vejo muito mais como engenheiro de software, como cientista de dados, assim, não descarta a possibilidade. Eu gosto muito da área, eu tento estudar sempre que eu posso, eu já fiz, sei lá, alguns cursos da área de ciência de dados, mas eu tive a oportunidade, assim, de começar do zero, e isso para mim, assim, foi incrível. E é óbvio, assim, que foi um momento, né, tipo, eu tenho que agradecer muito a empresa, as pessoas que me ajudaram, mas eu acho que teve aquilo de correr atrás, de você acreditar, de não desistir, sabe? Não deu certo aqui, mas vai dar certo. Eu acho que é uma mistura de coisas que aí meio que as portas vão se abrindo. E não foi fácil. Como eu falei, eu comecei praticamente do zero, né? Eu tive que aprender. Eu fazia algumas coisas, né? Quando eu estava no doutorado, alguns scripts. Eu falei assim: vou tentar fazer isso aqui, mas vou tentar usar Python.
vou fazer isso aqui, mas deixa eu ver como é que eu faria isso em R e tal. Mas eu não posso dizer que eu era profissional e, tipo, sabia usar, mas... Ô, Regi, e me diz uma coisa. E como foi, assim, a transição? Porque, né, você estava terminando, você visualizou ali que, nossa, eu quero ter mais possibilidades. E aí você começou a estudar, né? Como se falou, Python. Todo mundo que quer entrar na computação estuda Python. E aí você começou a estudar Python. Como é que foi isso? Tipo, você já foi fazendo testes, recrutamento? Como é que funcionou assim, tipo, esse momento de eu estou estudando agora, como é que eu me candidato para as vagas? Como é que eu faço essa transição mesmo, né? Uma coisa muito legal que a gente chama networking, né? Tipo, você tem que conhecer as pessoas e tal. No meu caso, digamos, dei um pouco de sorte porque eu tinha alguns amigos físicos que fizeram essa transição. Então, eu já conhecia pessoas que já estavam lá dentro. Mas eu usei muito o LinkedIn, por exemplo. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de redes sociais, assim, tipo, no sentido de ter para usar, para... para eu ficar alimentando e tal, eu não costumo. E aí eu tive que criar um LinkedIn, tipo, eu não tinha, e eu falei assim, não, peraí, vamos lá, um passo de cada vez. E aí eu comecei a procurar, sei lá, vagas de cientista de dados e tal. E aí você começa a ver que, né, vai aparecer de alguma forma, aí tem empresas procurando e tal. E aí aparece uma coisa que eu vi, que eu nem sabia, né? Apareceu muitos programas. Eu passei num programa de trainee, mas eu vi vários programas de trainee tipo, um pouco diferente do que... Porque eu pensava que trainee, assim, você saiu da faculdade, você tá lá, tipo, né, acabou de sair, acabou de pegar o diploma quente na mão, você aplica para um trainee ou então no finalzinho e tal, aí talvez uns até tenha questão de idade, e aí eu descobri que não, tipo assim, não tô falando todos, mas tem muitos trainees que eles vão olhar o seu potencial, independente da sua formação ou da sua idade e tal. E aí eu comecei a olhar, eu pensei, eu vou começar do começo. Então, aí eu comecei a olhar mais essas vagas, assim, de trainee, ou alguns cursos, que é o bootcamp, né? Que eles falam que você faz um bootcamp, aí você faz o curso, depois tem lá um pool, assim, para empresas olhar o seu trabalho, que você desenvolveu e tal. E aí eu fui nesse caminho. Eu não cheguei a fazer necessariamente um bootcamp, eu fazia só os cursos e comecei a aplicar para a vaga de trainee. E aí eu levei alguns nãos no meio do caminho, e estudando, e eu ainda, assim, né, depois do doutorado, eu já comecei a pensar, eu só fui aplicar o meu primeiro trainee, eu já estava com 1 ano e meio de pós-doc. Então, você vê, eu já imaginava que eu já talvez não seria física mais, que eu ia continuar, mas não foi fácil, por N problemas, né, por N coisas, assim, o medo de, pai, não vai dar certo, eu não vou conseguir, ou não existe essa profissão, como que alguém vai me contratar sem experiência, etc, etc, mas não vou desistir, uma hora vai dar certo. E aí foi. Eu acho que eu cheguei a passar, se eu não me engano, no segundo processo, que assim, eu fiz alguns, nem recebi resposta e tal, do que eu fiz, assim, do começo ao fim, eu fiz 2 processos de trainee, e aí eu passei no segundo. E aí, quando eu passei, eu tive que... Aí eu falei assim, pronto, agora eu tô dentro, tudo bem. E na hora, no primeiro dia de trabalho, eu falei, nossa, eu não sei nada. Você abre lá e fala, porque aí eu passei já como engenheiro de software. E aí, sim, eu tinha feito script, tinha feito algum código, adorava, achava mó legal fazer as coisas em Python, mas eu nunca tinha aberto um código e ver, sei lá, 100 linhas, 200 linhas de código e entender tudo que está acontecendo. Foi, assim, desafio. Confesso até que dá um medo, assim. Você olha e fala, meu Deus, é um mundo totalmente novo, mas aí, de novo, não desiste, um dia de cada vez, você não precisa saber tudo, você vai aprendendo, você vai ter tempo. E assim, particularmente a empresa e as pessoas me acolheram muito bem onde eu trabalho, e eu tive muitas oportunidades assim, de aprender com pessoas mais experientes, né? E ter meu tempo também, né? Tipo, por exemplo, eu pegava muito, tinha lá o dia de trabalho, fazia as coisas, e aí muitas coisas eu não entendia, e eu ficava um pouquinho a mais. Mas por que isso funciona? Como que isso funciona? Assim, por minha conta mesmo. Tipo, isso aqui eu não entendo, sei lá, não sei como funciona uma lista ligada. Aí eu vou chegar em casa e vou olhar, e vou procurar, e vou estudar. Tipo, foram alguns meses nisso, e aí, tipo, e aparecia ferramentas novas, coisas que eu nunca ouvi falar, e aí você tem, não, então vou anotar aqui, depois eu vou lá estudar. Assim, como eu já tinha uma noção do que eu queria, eu achei que foi um processo meio
foi legal, sabe? Foi legal porque eu estava aprendendo e aprendendo uma coisa que eu gostava. Se eu falar para você que foi fácil, eu vou estar mentindo, mas não foi a pior coisa do mundo, não foi uma coisa assim insuportável de fazer, assim, teve horas de estudo, finais de semana em casa para poder estudar e tal, mas assim, foi, digamos, agradável porque eu sabia que era alguma coisa que eu queria e que valia aquele esforço, sabe? Nesse sentido. Massa. E é legal você falar isso, Red, porque eu acho que as pessoas também pensam o seguinte, né? Ah, entrei no meu primeiro emprego agora, eu tenho que saber de tudo. A gente às vezes cobra muito, tipo, eu tenho que saber de tudo. Não. Às vezes você sabe Python, sabe SQL, sabe R, mas tem uma outra linguagem que você não sabe. E não, mas eu tenho que saber de tudo, senão eu não posso entrar. E não é assim. Às vezes a gente entra e a gente não sabe de tudo. A gente sabe de uma coisa, de outra e vai aprendendo no decorrer da jornada, né? E as pessoas, elas vão ajudando. Então, é sempre legal. E outra coisa também que você falou que é muito importante, network, né? É muito importante a gente construir um network, consolidar e ter contatos e ter calma, né? Não é né, esperado que você saiba tudo e que você faça tudo, né? E outro ponto também que eu achei muito massa que você tocou é o trainee. O trainee, ele é ótimo. Eu vejo ele como uma excelente oportunidade de carreira, sabe? Porque é aquele teu momento para você aprender, para você trocar experiências, não que a jornada, sem ser trainee, você não vai trocar experiência, que você vai. Mas a gente sabe que o trainee, ele tá ali para aprender. Então, assim, você não precisa ter aquela cobrança que geralmente a gente tem, né? De que eu tenho que ser bom o suficiente, que se eu não souber A ou B, já não consigo. E não é assim, né? Eu também entrei como trainee assim, é uma oportunidade incrível para você crescer, aprender e tirar essa carga de que eu tenho que saber de tudo. Que não, é que nem você sempre fala, é um passo de cada vez. É um passo, a gente vai construindo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, e é isso, a gente vai crescendo, vai evoluindo, e tá tudo bem não saber de tudo. A gente aprende, né? E eu acho isso muito massa, você falando, né? Que eu não sabia de tudo, mas eu anotava e, nossa, que lindo, e chegava em casa e estudar, e é isso, é a vontade de crescer, de evoluir, não ficar para trás. Porque a gente quer sair bem no trabalho, né? Exatamente. E assim, você vê assim, o mercado em geral, né? Eu acho que eu posso dizer que é um pouco competitivo. Só que às vezes você olha para uma pessoa que tem anos de experiência, né? Que é sênior, só que você esquece que um dia também ela foi júnior, um dia também ela não sabia, né? Então você só vê. Eu não sei, eu posso até dizer um pouco que a pessoa que mais me cobrava no processo todo era eu mesma, sabe? O tempo todo, e tipo, querendo, nossa, eu tenho que me desafiar mais, eu tenho que saber mais. E tem hora que você fala, peraí, calma. Tipo, não, peraí, isso aqui, beleza, eu vou até aqui, eu vou aprender isso. Aí depois eu vou dar um outro passo, aí eu vou desafiar mais e vou aprender. Porque se você for pegar tudo, pelo menos para mim, eu não sei, né? Cada pessoa de jeito, mas para mim eu acho que é quase impossível. E você acaba ficando louca, né? Porque é muita informação. Exato. Você começa a se cobrar demais. Eu acho até que é ruim, até para sua saúde mental, para falar a verdade. E é isso. A gente tem que, às vezes, eu acho assim, eu tenho trabalhado muito, que fica assim, tentar não me cobrar tanto, porque é isso, às vezes quem mais cobra você é você mesmo. Se você para pensar, né? E outra coisa maravilhosa também que você falou é que ninguém começa no topo. Todo mundo foi iniciante algum dia, sabe? E é isso, para você chegar lá em cima, você tem que começar de algum lugar. Eu acho legal refletir sobre essas coisas, até pelo processo, né? Porque aí você passa por isso e depois eu acho que você consegue criar uma certa empatia também, porque vai chegar um momento que você vai ser a pessoa mais sênior, vai ter muitas pessoas que você pode ajudar, e aí eu acho que você lembra, pelo menos eu, né? Tento lembrar, e aí você fala, nossa, tipo, eu vou ajudar, até por uma questão de empatia mesmo, né? Não, óbvio, né? Eu acho que o mundo a gente precisa o tempo todo a gente está se ajudando um ou outro, mas é se colocar no lugar da pessoa também, ver, né, que os processos, assim, enfim, são escadas, são degraus que você tem que subir, degraus que você tem que subir, e todo mundo passa por isso, e todo mundo precisou de uma ajuda, né? Então, tanto uma hora você vai ser ajudado, quanto uma hora você vai ser a pessoa que vai ajudar os outros. Então, eu acho assim, acho que cria uma cadeia, assim, eu acho Sim. incrível, e eu acho que é isso.
Não, perfeita. Muito obrigada, Regis, de coração, assim, maravilhosa. E, assim, eu queria só que você deixasse, né, assim, qual o conselho que você daria aí para as meninas, né, que estão iniciando, ou que estão terminando, ou pensam em migrar, né? Qual o conselho, assim, que você daria que, olha, isso aqui é muito legal, é bem importante, pode ajudar, sabe? Sim, acho que quando eu olho assim para a minha carreira, né, para os passos que eu segui, eu acho que não tem como eu falar outra coisa, senão, a não ser se seja persistente, sabe? Eu acho que tudo bem você também achar, olha, eu acho que daqui não é para mim mais, tudo bem você parar e desistir, eu só acho que você tem que fazer isso pensando, assim, não por forças externas, digamos assim, né? Porque alguém te disse ou alguma coisa. Mas tudo bem você querer mudar, você achar que. Eu não acredito que as pessoas foram feitas para fazer alguma coisa só. Acho que a gente tem possibilidades. Então, acho que. E quando você descobre alguma coisa em você que você acha que vale a pena persistir nisso, eu acho que tenta uma vez, tenta duas vezes. Eu acho que quanto mais você tenta e se você acredita nisso, eu acho que é o caminho. Você está indo no caminho certo. Eu desconheço pessoas, ela gosta, deve ser 1 em 1 milhão de uma pessoa que nasceu, falou, olha, eu quero ser isso, e aí fez o caminho todo certinho, nunca deu nada errado e chegou no topo. Eu desconheço, mas deve existir. Então, acho que ter persistência, você tem que tentar, mesmo se você achar que as pessoas dizem que não pode, que não vai conseguir, eu acho que essa voz tem que vir a certeza de que você quer ou não quer, ou vai continuar ou não, tem que vir de você, sabe? Mais do que a parte externa. E a segunda coisa que eu diria é seja paciente com você mesmo, porque você vai errar e vai errar e vai errar, mas uma hora vai dar certo. E quando dá certo, você fica tão feliz, sabe? É tão gratificante que você nem lembra. Você lembra porque você fala assim: olha, esse foi o processo que me levou até aqui. Mas, tipo assim, estar aqui é muito legal e é muito gratificante. Então, eu acho que existe um pouco de persistência e paciência. Eu acho que essa é meio que a receita. Ai, adorei, gente, adorei. E eu acho que, né, assim, foi perfeita, maravilhosa. Muito obrigada. E é isso, gente. Persistam, não desistam, sejam pacientes, não se cobrem tanto e nem tudo é fácil. A gente sente muito medo, mas vai com medo. Vai com medo que vai dar certo. Vai com medo mesmo. Entendeu? E não desistam, porque é exatamente isso que a Ed falou. Uma hora vem, vai ter que vir. E quando vem, nossa, parece que o gostinho é melhor do que nunca, porque você sabe de tudo que você passou para chegar ali e como aquela chegada ela é especial, né? Como ela é maravilhosa. E aí faz tudo valer a pena, né? Muito obrigada, Regiane, muito obrigada mesmo. Desejo tudo de maravilhoso para você, que você continue aí, né, trilhando essa carreira linda e cheia de sucesso.